adorava desenhar e eu sempre desenhei muito quando eu era pequena, igual criança. Só que eu gostava muito de fazer uns bichinhos. Eu lembro de uma vez que teve alguma série que entrou um menino e ele era muito bom, assim. Ele era uma criança, mas ele tinha várias técnicas realistas para fazer retrato, para fazer paisagem. E essa professora da escola um dia falou que ele era tipo um menino que tinha nascido com um dom, e ele realmente era muito bom, que ele tinha nascido com um talento para ser artista plástico. E aí eu fiquei, então tá bom, então é isso, porque eu fazia umas coisas meio boba, sabe? Então eu fiquei, tá tudo certo, vamos seguir minha vida. E aí quando eu fiz uns 20 anos por aí, eu estava trabalhando como diretora de arte e eu precisava fazer ilustração para um projeto. E aí eu comecei a estudar anatomia humana, comecei a trabalhar com guache, comecei a trabalhar com acrílica também, depois eu passei para tinta a óleo, aí passei para escultura, fiquei fazendo muita escultura de mão com argila, fiz escultura de rosto também, aí passei para porcelana. E aí eu entendi o óbvio, que era que você não nasce sabendo, né? Que você vai estudando, e tem gente que tem um pouco mais de facilidade, mas que você também pode colocar um esforço nisso e ter um resultado. E aí eu comecei a ficar muito interessada e eu comecei a fazer as minhas artes individuais também, além do meu trabalho como designer. E isso acabou conversando com um estilo que vem um pouco da minha infância, que era dessa fase que eu gostava de fazer essas criaturas mais bobas, com esse meu lado que depois eu tive que aprender as técnicas realistas com esses objetos figurativos, né? E foi meio assim, eu acho que desde sempre eu tive muito interesse em artes plásticas, mas ele morreu durante um tempo e aí renasceu. Eu comecei a minha produção artística desenhando. Desde a faculdade e, enfim, ensino médio eu já gostava muito de desenhar, mas era mais de uma maneira bem casual e bem despretensiosa. Quando eu já estava trabalhando em algumas marcas de moda, eu comecei a perceber que o meu interesse era muito na superfície da roupa, no que ia em cima, bordado, as estampas. E aí eu comecei a desenhar mais e criar zines com esses desenhos e participar de feira de zine, que foi super legal, porque eu conheci muita gente que até hoje é próxima de mim. E depois de um tempo, assim, trabalhando mais com zine, eu comecei a ter o interesse de expandir esses desenhos. Então eu comecei a pintar, e no início eu nunca tinha estudado pintura, foi meio que de uma maneira mais intuitiva. E um pouco depois eu comecei a ter interesse de criar esses seres que eu estava desenhando em 3D, então eu comecei a trabalhar com argila, mas eu sempre tenho esse propósito de tentar criar instalações, no sentido que uma obra não está isolada da outra obra. A obra é tudo junto, tá no mesmo espaço. Então eu sempre fico achando que eu ainda não consegui atingir esse lugar, então eu sempre acho que o meu trabalho é tentar atingir esse lugar em que tudo realmente está conectado. Eu acho que a grande mudança que eu tive dos últimos meses para cá foi que eu comecei a produzir mais cerâmica, produzir mais porcelana e poder pintar as peças que eu estava produzindo, ou quando eu pintava um quadro, eu podia produzir uma peça com base naquela criatura que eu tinha criado em aerógrafo. Acho que isso foi uma grande mudança nesses últimos meses, assim, para mim, que eu gostaria que essa mudança fosse até mais forte, mas é um processo lento, porque a cerâmica ela é muito orgânica, assim. Acho que na parte que eu faço aerógrafo é totalmente interno, vem de um local da minha infância, e a parte dos objetos figurativos é totalmente externa, assim, que é algo que eu estou sempre buscando, e eu estou sempre tentando encontrar referências que eu possa juntar elas ou que eu possa pintar elas, enfim. Nenhuma delas eu faço pessoas, mas todas elas são meio humanoides, mesmo sendo criaturas, sabe? Tipo, eu faço um morcego e ele tem um rosto de gente. Eu faço um telefone, mas ele tem uma expressão humana. Então eu acho que eu não querendo trabalhar com o universo pessoas, acaba que tudo meu é sobre pessoas, apesar de nada
ter ninguém, nunca. E são várias criaturas e vários objetos. Eu não boto muito uma divisão entre as coisas que eu gosto ou que estão na minha casa ou até no meu corpo, assim, vestindo e tal. Eu boto no trabalho também, porque eu gosto muito... Enfim, eu me sinto muito confortável do trabalho ser uma extensão, às vezes até bem explícita da minha, enfim, personalidade. Tem unha, cabelo, até roupa, Então, um pouco esse lado de, tipo, as profissões que são fúteis ou as profissões que são menos importantes, mas que estão sendo extremamente consumidas e, enfim, usadas e são quase sempre feitas por mulheres para outras mulheres. A minha ideia era colocar telefone e relógio em todas as telas, mas acabou que algumas delas eu não senti muita necessidade, mas eles são objetos que me lembram muito o anseio de fazer uma coisa logo, ou de esperar alguém falar alguma coisa, como se fosse uma caixa de e-mail, assim, ou como se fosse um WhatsApp hoje em dia, só que de uma forma mais objetificada, né? É o objeto telefone. Tanto quanto as obras da Maíra e da Larissa, elas dizem muito, mas não dizem tanto. Elas não te dão respostas, elas não te dão um caminho, elas não te dão um sentido muito claro de como as coisas deveriam ser. Elas só mostram como que elas operam. E eu sinto muito que essa ansiedade, né, essas ideias que vêm por todos os cantos é muito visto assim no trabalho de ambas, né? Então, de vez em quando parece que tem uma maçã, mas tem um sofá, e aí na Maíra tem uma rosa, mas tem um rosto misterioso, e aí tem uma mesa, aí tem um autorretrato de uma pintora renascentista, e aí, assim, meio que parece que tá vindo tudo de todos os lados. E eu acho que talvez é meio como a mente ansiosa funciona mesmo, né? Não necessariamente tem uma narrativa super linear e super bem feita e super fácil de digerir. Então, eu acho que, acima de tudo, essa exposição foi muito sobre um convite de você entrar no mundo interno de cada uma e entender como cada uma opera, assim, quais que são os motivos de cada uma, quais que são as coisas que repetem na cabeça delas, né? Então, eu acho que isso ficou bem claro, assim, de quais são os objetos de conforto que elas gostam de repetir em cada quadro. Pra ser muito honesta, eu acho que a coisa da casa já estava muito forte, assim, pra mim, no trabalho desde sempre. Eu acho que antigamente eu fazia trabalhos que tinham mais a figura animal e figuras que remetem mais a figuras ambíguas entre o animal e o corpo humano. E aí eu acho que quando eu comecei a pensar na exposição, eu tentei pensar mais nas estruturas mais de casa. Os objetos e as coisas que te lembram a casa ou as pessoas que habitam a casa, mas não necessariamente sempre tendo o corpo humano presente. E a coisa das mãos e dos pés, eu acho que veio também um pouco desse lugar que eles são meio que anônimos, assim, sabe? Eu, nos últimos meses, tenho visitado muito antiquário aqui. E eu dou uma olhada principalmente em móveis mais antigos e uns móveis mais kit, que são esses móveis que normalmente são considerados cafonas. Luminárias antigas, porcelanas dos anos 60, tipo porcelanas de gatinho abraçando, ou então objetos que tem uma criatura inserida neles, tipo o relógio cavalo, ou porcelana que é um milho, que é um chaleiro,
alface, que é um saleiro, sabe? Eu sou obcecada com essas mini coisinhas que são super bregas para algumas pessoas, mas eu acho divino. Eu olho assim e fico, caramba, um alface que é um saleiro, é uma coisa que super me interessa, assim, eu super me inspiro nisso para poder criar as minhas coisas ou para poder pintar essas coisas também. Trabalho de arte de crianças, eu acho que, para mim, pessoalmente, é muito inspirador, porque ver a descoberta do material de arte sem um tipo de técnica, usando pincéis ou outros materiais, lápis e tal, do mesmo jeito que elas estão aprendendo a usar o banheiro sozinhas ou botar sapato, quando o material vira apenas uma forma de criar marcas no mundo e não uma maneira de criar obras de arte. Eu gosto muito de ler sobre etologia no meu tempo livre, que é o estudo da cognição animal. E durante esse processo eu cheguei numa palavra chamada Umwelt, que foi um termo cunhado por um biólogo alemão, que fala sobre como cada animal ele nasce com todas as coisas necessárias, seja cognitiva, seja estrutura corporal. Ele nasce com tudo que ele precisa para ele viver bem no seu próprio ambiente. Então, cada animal tem seu Umwelt próprio. E quando eu estava lendo o livro, essa palavra pulou muito assim da página para mim e eu fiquei pensando muito como as obras tanto da Larissa Laban quanto da Maíra Senise, elas também tocam muito nessa questão do animal, né? Tem muito, não só animais, mas também outros personagens que elas criaram, são organismos vivos que aparecem em vários quadros. E eu fiquei muito pensando como dentro desses quadros e dentro dessa exposição, eles criaram o seu próprio ambiente para eles também conseguirem viver e terem todas as ferramentas que eles precisam para viver bem e para suceder, assim. Por exemplo, no da Laban talvez é um pouco mais óbvio, porque a Laban usa animais que são um pouco mais reconhecíveis, como um morcego que aparece muito, ou o gato que também aparece, um cachorro. E na Maíra aparece de uma forma diferente, né? Aparece mais como aranhas ou também muitas frutas e outros tipos de organismos, assim, que também são vivos e também têm o seu próprio jeito.